Caríssimos irmãos e irmãs, presentes aqui no Santuário Basílica Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, a você também, irmão e irmã, que nos acompanham pelas plataformas digitais aqui do nosso Santuário Basílica. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Eu sou o pão da vida. Quem vem a mim não terá mais fome. Quem crê em mim nunca mais terá sede. No último domingo, nós meditamos o Evangelho que trata da multiplicação dos pães. Jesus toma suas barcas e vai para o outro lado do mar de Tiberíades e sobe uma montanha, com a intenção de descansar, quem sabe de rezar ao Pai, de vivenciar o projeto missionário junto com os seus discípulos. Contudo, ao olhar para baixo da montanha, ele viu o povo sedento, uma multidão faminta, pessoas, homens e mulheres que viviam como quem não tinha um pastor. Ele sentiu compaixão e, como a primeira necessidade deles era o alimento material, ele realizou a multiplicação dos pães. Tomou ali 5 pães e 2 peixes e distribuiu entre eles. E ainda sobrou o pão com fartura. Jesus não distribui tão somente um pão material para matar a fome física, mas é seu amor que é capaz de saciar toda a fome daquela multidão. Hoje nós tomamos por base também na liturgia a sequência do capítulo 6 do Evangelista São João, do capítulo 24, do versículo 24 ao 35, onde a multidão ainda sedenta continua indo atrás de Jesus e antes que Jesus chegasse a Cafarnaum, ele já procurava informações. E quando Jesus já estava lá em Cafarnaum, eles vão ao encontro de Jesus. Eles estão à procura ainda desse pão material para saciar a sua fome. E eles fazem a seguinte pergunta: Rabi, quando chegaste aqui? E Jesus respondeu: em verdade vos digo, estás me procurando não porque vistes sinais, mas porque comestes pão e ficaste satisfeito. E Jesus faz a eles a seguinte exortação: esforçai-vos não pelo alimento que se perde, mas pelo alimento que permanece até a vida eterna e que o Filho do Homem vos dará. Parece que eles não tinham compreendido, através da profecia do Antigo Testamento, que o Messias viria, o enviado de Deus, para trazer a salvação a todos, e não somente alimentar com o pão material. Por isso que Jesus chama atenção para que eles possam procurar, buscar um alimento que os sacie para a vida eterna. Contudo, no decorrer daquele diálogo, parece que eles ainda não tinham compreendido, quando então perguntam a Jesus: que devemos fazer para realizar as obras de Deus? Jesus respondeu: a obra de Deus é que acrediteis naquele que enviou. E quem foi que Deus enviou? Qual já era a promessa que possivelmente eles já tinham ouvido falar? O próprio Jesus, o enviado de Deus, o Verbo encarnado que veio nascer no seio da humanidade. Mas parece que eles tinham dificuldade de acreditar. E queriam ainda outros sinais, outros milagres, outros prodígios para acreditar em Jesus. E ainda perguntam: que sinal realizas para que possamos ver e crer em ti? Que obras fazes? O que Jesus sempre realizava: a acolhida aos pecadores, a cura dos doentes, o perdão de todos. E eles ainda não pareciam compreender esse sinal de Jesus, ou seja, que era algo divino, era algo eterno, da salvação que era destinada a todos. E ainda eles recordavam, do Antigo Testamento, da passagem de Moisés, lá quando Deus deu o pão do céu para
aquele povo que tinha saído da terra do Egito. E Jesus então recorda a eles: em verdade vos digo, não foi Moisés que vos deu o pão que veio do céu, mas é meu Pai que vos dá o verdadeiro pão do céu. Pois o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá a vida do mundo. Parece que há aí nesse momento uma abertura de coração para adentrar esse mistério de receber Jesus como o pão vivo descido do céu. Não estarem preocupados somente com o pão material, na multiplicação dos pães, ou seja, para saciar a fome física, a fome material. E então eles pediram: Senhor, dai-nos sempre desse pão. E Jesus disse: eu sou o pão da vida. Quem vem a mim não terá mais fome, e quem crê em mim nunca mais terá sede. E ao longo do Evangelho, de São João, em especial do capítulo 6, nós vamos perceber Jesus se colocando como o pão da vida, no discurso aqui que os teólogos chamam de o discurso do pão da vida. Por quê? Jesus não só alimenta, como alimentou a multidão com o pão material, na multiplicação dos pães, mas, sobretudo, ele veio para dar a vida, a sua vida, o seu corpo, o seu sangue, como alimento, que mata toda a fome. Em todo aquele que nele crê, não vai ter mais sede. Pois bem, meus irmãos, na graça da fé, nós também participamos hoje de uma Eucaristia, da Santa Missa, e recebemos o pão do céu, Jesus, na Eucaristia. É preciso que compreendamos e acolhamos as palavras de Jesus no hoje da nossa vida. A nossa abertura para, de fato, acolher Jesus como pão vivo descido do céu, que nos sustenta, que é o sacramento da Eucaristia, que nós recebemos ao menos a cada domingo, para nos fortalecer, para nos colocar também nessa dinâmica da graça que recebemos e, sobretudo, que a comunhão, Jesus, o pão vivo descido do céu, nos faça testemunhas verdadeiras dele no mundo, para que, por onde andarmos, a gente seja capaz também de levar amor, misericórdia, perdão, fazer com que a Eucaristia, Jesus, o pão vivo do céu, possa transformar a nossa vida. E transformando a nossa vida, nós vamos também transformar a vida de outras pessoas, pelo testemunho, pela vivência da graça, da fé. Portanto, a comunhão, a Eucaristia, o pão vivo descido do céu, não pode ser apenas a cada domingo um cumprimento de preceito, mas sobretudo seja uma adesão, com o nosso acolhimento fecundo às palavras de Jesus e ao próprio Jesus, o pão vivo descido do céu, para que de fato a minha fé, a minha religião, ela não seja intimista ou algo de uma fé egoísta, somente para mim, para alimentar a minha fé, mas que esse alimento, ele sirva para nos ajudar a fazer a nossa caminhada de fé. E de fato nos sustenta. A cada semana, quando nós recebemos a Eucaristia, pois de fato nós recebemos um alimento salutar, perene, para nos ajudar a viver uma semana com mais fecundidade nos nossos projetos, nos nossos relacionamentos. Creio que isso é a graça da fé que nós recebemos, é os sacramentos, são os sinais de Deus que recebemos em nossas vidas. Hoje, nesse primeiro domingo de agosto, nós celebramos e rezamos as vocações, os ministérios ordenados. Toda a igreja através dos ministérios ordenados, O Santo Padre, o Papa, os cardeais, os bispos e nossos sacerdotes. E vamos pedir durante todo esse mês, a cada domingo, que de fato rezemos pelas vocações. No próximo domingo, vamos rezar pela vocação matrimonial, do casamento, da vida a dois, para se constituir uma família e viver a graça deste sinal de Deus na vida a dois. No terceiro domingo, sobre a vida consagrada, os religiosos, as religiosas, os irmãos e irmãs que se consagram para viver com mais fecundidade a graça da vida consagrada. E no último domingo de agosto, celebramos o ministério do catequista,
Você pode ser catequista no ensino, na exortação, no encaminhamento das pessoas, das crianças, dos jovens, da adolescência. A primeira catequese ela deve ser feita em casa, pelos pais. Nós não devemos terceirizar ou delegar à igreja a catequese dos filhos, dos netos, das pessoas com quem nós convivemos. Então, eu creio que esse mês é um mês de graça para a gente rezar e bendizer a Deus por todas as vocações. Mas de modo especial, nesse dia de hoje, eu quero pedir a todos vocês que rezem também pelas vocações, os ministérios ordenados, para que da sua família possa brotar um desejo de alguém ser sacerdote, ser um padre. Por que não? Padre nasce da família, é de uma família humana, com as suas dificuldades, com as suas limitações, mas com os seus dons. É preciso que a gente reze e peça ao Senhor da messe que envie mais operários para a nossa messe. Olha só, por testemunho próprio, vou fazer esse ano, em dezembro, 27 anos de ordenação sacerdotal. O diácono, Eurípides, já ordenou diácono há pouco tempo, e em novembro vai ser ordenado sacerdote padre. O padre Murilo foi ordenado há 2 dias. Enfim, e assim é a vida da igreja. Deus chama do seio das famílias e nos capacita para esse ministério. Agora, é preciso ter esse desejo. E esse desejo cabe a você, pai, mãe, vovô, vovó, começar a cultivar no coração de seus netos, de seus filhos, esses desejos. Por quê? A igreja precisa, de sacerdotes, precisam realmente de padres, do ministério ordenado para continuar dispensando, o pão vivo do céu, Jesus Cristo, a Eucaristia, para o mundo. E assim, com certeza, vamos ser alimentados, agraciados. Mas depende e quer precisar da nossa condição humana, da nossa humanidade, para realizar esse projeto de amor, de entrega na vida da igreja. Maria, Mãe do Perpétuo Socorro, Mãe das Vocações, rogai por nós.